O que mais me encanta nessa novela, de época, é que ela reescreve o passado. E ao reescrever o passado, cria-se a possibilidade de um novo futuro. Assim definiu uma das atrizes de Garota do Momento, novela das 6, ambientada no final da década de 50, mais precisamente em 1958. A trama aborda temas contemporâneos, inserindo-os no contexto da época, como se tais pautas já fossem amplamente discutidas naquele tempo da novela. A história gira em torno de uma jovem preta, a grande garota do momento, que se destaca na propaganda de televisão, das revistas e do rádio. Entre outros temas abordados estão a valorização do cabelo natural, a ausência de rivalidade feminina por conta de um homem, a aceitação de personagens gays e etc. Entretanto, um dos pontos mais discutidos é a representatividade das mulheres pretas na mídia da época em que a novela se passa. Metalinguisticamente, a própria obra já debate esse tema, considerando que novelas com protagonistas pretas só começaram a ganhar espaço nos últimos anos. Porém, isso levanta um questionamento. A novela utiliza uma licença poética, criando um universo paralelo em que esses temas eram amplamente discutidos e aceitos? Ou essas questões sempre existiram, mas foram silenciadas pelos produtores de conteúdo da época que pertenciam a um grupo demográfico mais homogêneo? Esse tipo de abordagem já foi explorado em outras produções, como a série Bridgerton, inspirada nos romances de Julia Quinn e produzida por Shonda Rhimes, que apresenta um Reino Unido do século XIX, onde diferentes etnias convivem em harmonia. Para entender melhor a verossimilhança histórica da novela Garota do Momento, é importante analisar os movimentos identitários negros que estavam em ascensão na década de 1950. Teatro Experimental do Negro, criado em 1944 pelo ator e ativista Abdias do Nascimento. O TEN teve um grande impacto nos anos 50. Seu objetivo era combater a discriminação no meio artístico e incentivar a participação de atores negros no teatro e cinema. Peças como O Imperador Jonas, O Sortilégio foram destaques dessa década. Em 50, o Teatro Experimental do Negro organizou o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, realizado na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro. O samba e o carnaval como expressão cultural negra foi um grande destaque na década de 50. Em 53, a Portela lançou o clássico Canta Brasil, de David Correia e Silva. Grandes nomes do samba da década incluem Cartola, Candeia, Nelson Cavaquinho, Dona Ivone Lara e Clementina de Jesus. A bossa nova, que surgiu na segunda metade da década, também teve influências negras, especialmente no ritmo derivado do samba. Nos anos 50, a imprensa negra também houve um grande impulso, com a publicação de jornais de protesto, como Alvorada, Novo Horizonte, Notícias de Ébano ou Mutirão. No Rio de Janeiro destacam-se Redenção, A Voz da Negritude. Também houve a revista Senzala, em São Paulo. Apesar do fortalecimento desses veículos, o movimento negro permaneceu isolado politicamente, sem grande apoio das forças intelectuais da época. Em relação ao cinema brasileiro, ele ainda oferecia pouca representatividade negra, mas atores como Grande Otelo começaram a ganhar destaque em filmes da Atlântida Cinematográfica, uma companhia cinematográfica brasileira fundada em 1941 no Rio de Janeiro. Um malandro fechou o paletó, eu tive dó, mais um malandro fechou o paletó, eu tive dó. Esses fatos históricos demonstram que nem tudo o que aparece na novela Garota do Momento pode ser considerado licença poética. Já existiam movimentos que questionavam a exclusão dos negros da mídia e promoviam sua representatividade. A protagonista Beatriz é a personificação de como uma mulher preta poderia ter sido retratada na década de 50.
No entanto, na realidade, isso não aconteceu, ou se aconteceu, não teve o devido reconhecimento do grande público. Por outro lado, algumas situações representadas na trama podem parecer incoerentes, já que certos debates ainda não foram nem totalmente resolvidos atualmente. Isso levanta um ponto de discussão importante sobre o equilíbrio entre ficção histórica e realidade. Dá tempo e hoje até temos. Mas por quê? Eu quero. Flores, tudo muito bom, muito bem feito.